Meu filho e a esposa dele saíram para um cruzeiro de férias, pedindo-me para cuidar do meu neto, uma criança de 8 anos que não tinha pronunciado uma única palavra desde o dia em que nasceu. No instante em que a porta da frente se fechou atrás deles, o menino parou, encarou-me diretamente e falou com uma voz clara e impecável. Vovô, por favor, você não pode beber isso. O gelo inundou minhas veias. Tudo o que eu pensava saber desmoronou. Eu já tinha sido um guerreiro, um sargento da Polícia Militar veterano de missões perigosas no Rio de Janeiro. Agora, eu estava voltando para a batalha. Só que desta vez, a luta era pela minha família. Aos 66 anos, após décadas de serviço e de ter enterrado minha esposa há 4 anos, achei que conhecia o medo. Eu estava errado. O verdadeiro terror soa como um menino de 8 anos quebrando 8 anos de silêncio para dizer que alguém está tentando acabar com a sua vida. Meu filho, Ricardo, encostou no meu portão logo após as 9 horas daquela quinta-feira, seu sedã prata brilhando sob o sol de outubro. Sua esposa, Beatriz, saiu primeiro, cabelos loiros perfeitos, óculos de sol de grife sobre a cabeça. Pai, obrigado de novo por isso, disse Ricardo, carregando as malas. 4 dias de cruzeiro por Búzios e Ilha Grande, nosso aniversário de casamento. Lucas desceu do banco de trás, pequeno para os seus 8 anos, agarrando aquele elefante de pelúcia que carregava desde os 2. Os médicos disseram que ele nunca falaria. Não verbal, eles chamavam. Mas quando aquele menino olhava para você com aqueles olhos castanhos, eu sempre me perguntava se havia mais acontecendo do que qualquer um suspeitava. Dentro da minha cozinha, Beatriz colocou uma pequena caixa no balcão. Haroldo, preparei seu chá de camomila especial, a mistura que ajuda você a dormir. Eu assenti, embora não me lembrasse de ter mencionado problemas de sono. É muito importante que você tome 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Ela alinhou os pacotes com precisão cuidadosa. Fiz o suficiente para todo o tempo em que estaremos fora. Na sua idade, a consistência é importante para a sua saúde. Algo passou pelo rosto dela, rápido como o bote de uma jararaca. Meus instintos de combate dispararam, aquele sexto sentido de território hostil. Mas era minha nora falando sobre chá. Eu reprimi o sentimento. Precisamos ir, disse Ricardo da porta. Eu o vi beijar a testa de Lucas, mas seus olhos se desviaram do rosto do filho. Ele não conseguia olhar para ele. Comporte-se para o vovô, disse Beatriz a Lucas. Sua voz não tinha calor. Lembra do que conversamos? Lucas não respondeu. Ele nunca respondia. Eles partiram em um borrão de despedidas. Fiquei na varanda, a mão de Lucas na minha, observando o sedã desaparecer pela Rua das Palmeiras. A porta bateu atrás de nós. Os dedos de Lucas apertaram meu pulso com força, urgência. Olhei para baixo. Ele deixou cair o elefante. Sua outra mão apontava para a cozinha, para aquela caixa de chá. Seu corpo inteiro tremia. Lucas, eu me ajoelhei. O que foi, amigão? Sua boca abriu, fechou, abriu novamente. Seus olhos estavam arregalados com 8 anos de palavras represadas, finalmente rompendo a barragem. Então ele falou. A voz era áspera, sem prática, mas cristalina. Vovô, ele sussurrou, aqueles olhos castanhos fixos nos meus. Não bebo chá. A mamãe colocou algo ruim nele. O mundo inclinou. Meus joelhos quase cederam. Segurei seus ombros, encarando aquela criança que nunca havia falado. Nenhuma vez. Lucas, eu consegui dizer. Você. Você falou? Suas mãos pequenas agarraram minha camisa. O terror em seu rosto era um conhecimento adulto real. Por favor, vovô, sua voz falhou. Por favor, não beba. Meu neto de 8 anos, que não falava desde o nascimento, tinha acabado de salvar minha vida, e eu não tinha ideia de quanto mais ele estava prestes a me contar. Guiei Lucas até a mesa da cozinha, minhas mãos ainda tremendo pelo que acabará de ouvir. O menino, que estiver em silêncio por toda a vida, falará,
e cada palavra fazia meu sangue gelar. Sente-se, querido, eu disse, puxando uma cadeira. Servi água para nós dois. Chá não. Nunca mais esse chá. Preciso que você me conte tudo. Comece do começo. A voz de Lucas ainda era rascante, como um motor que não funcionava há anos. Mas as palavras vinham firmes e claras. Eu tinha 5 anos, disse ele, olhando para as próprias mãos. Estava no consultório médico com a mamãe. Vi um brinquedo que gostei e disse mamãe, sem pensar. Só uma vez. O médico ouviu. Esperei, com o maxilar cerrado. Naquela noite, a mamãe entrou no meu quarto depois que o papai dormiu, a voz dele ficou mais baixa. Ela disse que, se eu falasse de novo sem a permissão dela, ela me mandaria para um hospital especial. Um lugar onde eu nunca mais veria você ou o papai. Ela disse que eles dão injeções nas crianças lá que as fazem dormir para sempre. 5 anos de idade, ameaçado de morte por falar uma palavra. Eu estava com tanto medo, vovô, seus olhos encontraram os meus. Então parei de falar com todo mundo sobre tudo. Há quanto tempo você consegue entender as coisas? Perguntei, mantendo a voz nivelada apesar da fúria que crescia no meu peito. Sempre, ele disse simplesmente. Aprendi a ler sozinho quando tinha 6 anos. Pelas legendas da TV, pelos seus livros quando você os deixava fora. Esse menino estivera preso no silêncio, mas sua mente trabalhará o tempo todo, aprendendo, observando, entendendo tudo. Eu escuto as conversas dos adultos, continuou Lucas. As pessoas acham que, porque eu não falo, eu não ouço. Mas eu ouço tudo. E o que você ouviu sobre o chá? 6 meses atrás, a mamãe estava no telefone no quarto dela. Eu deveria estar dormindo, mas ouvi ela falando sobre remédios, sobre deixar você confuso, sobre garantir que você não acordasse, sua voz falhou. Foi quando comecei a procurar provas. A cozinha pareceu pequena de repente. Minha nora estava planejando me eliminar há pelo menos 6 meses, talvez mais. Por que você não me contou antes? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ela vigia tudo o que eu faço. Em todos os lugares que vou, toda vez que você nos visita, as mãos de Lucas se retorceram. Esta semana foi minha primeira chance, quando eles saíram. Quando eu soube que estaríamos sozinhos e ela não poderia me impedir. 4 dias. Era todo o tempo que tínhamos antes de eles voltarem. Antes que Beatriz percebesse que seu plano falhara. Vovô, disse Lucas, e algo em sua voz me fez focar completamente nele. Eu não apenas ouvi coisas. Eu guardei papéis, evidências. Estive escondendo onde a mamãe nunca pensaria em procurar. Que tipo de papéis? As pesquisas dela sobre idosos e remédios, sobre fazer as pessoas parecerem doentes quando não estão. Ele pausou. Sobre garantir que as pessoas não acordem. Meu neto estava reunindo inteligência como um agente treinado há meses, talvez anos, e ele tinha apenas 8 anos. Tem mais, ele acrescentou baixinho. Papéis sobre mim também. Sobre por que ela me odeia tanto. Pensei na incapacidade de Ricardo de olhar o filho nos olhos, na voz fria de Beatriz quando falava com ele. Havia camadas nisso que eu nem começara a entender. A mão pequena de Lucas apertou a minha. Está no meu quarto, vovô. Tudo o que ela planejou. Você quer ver? Lucas me guiou escada acima até seu quarto, passando pelas fotos de família no corredor. Fotos da infância de Ricardo. Minha falecida esposa, Maria, sorrindo em seu jardim. Lucas quando bebê. Memórias de uma família normal escondendo algo podre por baixo. O quarto dele ainda tinha o papel de parede de dinossauros que ajudei a colocar quando ele tinha 4 anos. Eu achava que cores brilhantes poderiam incentivá-lo a se comunicar. Agora, eu sabia que ele estivera se comunicando o tempo todo, apenas não em voz alta. Mas Lucas não foi até a cômoda.
Em vez disso, ele se ajoelhou ao lado da cama de madeira e deslizou seus dedos pequenos em um vão sob uma tábua do assoalho que ele havia soltado há muito tempo. A mamãe acha que eu não entendo nada, sussurrou Lucas. Ela costumava deixar esses papéis na mesa dela quando éramos só nós dois em casa. Ela me fazia ficar lá parado vendo ela trabalhar porque sabia que eu não podia contar a ninguém. Uma vez ela recebeu uma ligação de emergência e esqueceu de levar um envelope amarelo com ela para o banheiro. Eu peguei. Sabia que se pegasse tudo ela notaria, então só peguei as páginas mais importantes e as escondi aqui. Ele puxou uma pilha fina de papéis dobrados. A mamãe revirou a casa procurando por eles, disse Lucas, medo e orgulho se misturando em seus olhos. Ela até gritou com o papai por perder os documentos dela, mas nunca suspeitou de mim. Ela me chamava de enfeite quebrado nesta casa. Minhas mãos não estavam firmes enquanto eu desdobrava aqueles papéis. O primeiro documento era uma impressão de um site médico. Sinais de abuso e negligência a idosos. Marca-texto amarelo destacava seções específicas. Perda de memória progressiva, aumento da confusão e desorientação, mudanças nos padrões de sono, todos os sintomas que eu vinha sentindo nos últimos 2 anos. O segundo documento fez meu estômago revirar. Interações medicamentosas em pacientes idosos. As margens estavam cobertas pela caligrafia de Beatriz. Cálculos, dosagens, notas sobre o espaçamento da administração para evitar detecção. Mas o terceiro documento tornou tudo real. Eram notas de progresso intituladas Cronograma HB na caligrafia precisa de Beatriz. Minhas iniciais, Haroldo Bennett. Minha vida reduzida a um experimento clínico. Março de 2024. Primeira dose administrada, 1 mg de lorazepam. O sujeito sente cansaço, atribui ao envelhecimento normal. Junho de 2024. Aumento para 2 mg mais de fenhidramina. Lapsos de memória observados. Setembro de 2024. Zolpidem adicionado. Padrões de confusão desejados alcançados. Li a última linha 2 vezes. Padrões de confusão desejados. Ela estivera rastreando meu declínio como um projeto científico, ajustando dosagens até obter os resultados que queria. Então cheguei à entrada final. 10 de outubro de 2024. Doses concentradas preparadas para a semana do cruzeiro. Quantidade calculada deve garantir a resolução permanente dentro de 48 a 72 horas após a administração. Minha mão tremeu. Resolução permanente. Foi assim que ela descreveu acabar com a minha vida. Como fechar um negócio. Vovô, disse Lucas calmamente. Tem mais uma coisa. Sobre por que ela me odeia tanto. Ele alcançou novamente o esconderijo no assoalho e puxou outro papel do fundo. Resultados de um teste de paternidade de DNA. Ricardo Bennett. 0% de probabilidade de paternidade. O quarto girou. Li novamente. 0%. Encontrei isso 2 anos atrás, Lucas sussurrou, lágrimas começando a descer por suas bochechas. Eu não sou realmente seu neto. Não de sangue. É por isso que a mamãe. Deixei os papéis caírem. Puxei aquele menino para os meus braços com tanta força que ele ofegou. Pare, minha voz saiu mais rouca do que eu pretendia. Ouça-me, soldado. Sangue não faz uma família. O amor faz a família. A honra faz a família. Segurei-o à distância dos braços para que ele pudesse ver meu rosto, ver que eu falava sério. Você é meu neto. Isso nunca vai mudar. Jamais. Lucas enterrou o rosto no meu ombro e chorou. 8 anos de medo e silêncio finalmente quebrando. Eu segurei aquele garoto corajoso que estivera protegendo a nós dois da única maneira que sabia. Quando ele finalmente se acalmou, sentamos juntos em sua cama pequena. Os papéis jaziam no chão, espalhados como estilhaços. Evidência de um plano de 2 anos para me destruir. Beatriz tinha sido minuciosa, metódica. Ela pensara em tudo,
exceto que não sabia que Lucas sabia ler. Não sabia que ele estivera observando, aprendendo, roubando evidências debaixo do nariz dela. Não sabia que sua vítima sobrevivera a emboscadas reais no passado. A fúria queimava em mim. Beatriz achava que tinha planejado tudo perfeitamente. Ela não tinha ideia de que estávamos prestes a virar as próprias evidências contra ela. Lá embaixo, na minha cozinha, espalhei aqueles documentos sobre a mesa como mapas de batalha. Lucas observava, esperando ordens. Isso é guerra, eu disse. 3 fases. Prova médica, documentar tudo, armar a confissão. Lucas assentiu, sentando-se mais ereto, pronto para lutar. Às 15h15, liguei para o doutor Marcos Silveira. Éramos amigos há 15 anos. Marcos, preciso de um exame de sangue de emergência hoje. Confie em mim. O quão rápido você consegue chegar aqui? 30 minutos. Às 16 horas, uma enfermeira estava colhendo sangue. Marcos ficou na porta, preocupado. Terei os resultados amanhã de manhã, disse ele. De volta para casa às 17 horas, Lucas estudava aqueles documentos. Sua mãe vai ligar hoje à noite, eu disse a ele. Ela sempre checa no segundo dia, certo? Ele assentiu. Ela precisa pensar que o plano está funcionando. Preciso convencê-la de que estou confuso, em declínio. Passamos a hora seguinte ensaiando. Pratiquei enrolar as palavras, repetir-me, esquecer coisas. Lucas me corrigia quando eu não era convincente o suficiente. Às vezes, parecer fraco é a posição mais forte, expliquei. Deixe o inimigo pensar que venceu, então acerte-o por trás. O telefone tocou exatamente às 20 horas. Previsível. Beatriz? Atendi, deixando minha voz soar cansada. Ah, olá, querido. Haroldo, como você está se sentindo? Como está o Lucas? Deixei o silêncio se estender por muito tempo. Lucas. Ah, sim. Bom menino. Tão quieto. Você tem comido direito? Acho que sim, embora não me lembre se dei almoço ao menino hoje. Eu dei? Deixei uma confusão genuína transparecer. E esta manhã, não consegui encontrar minha carteira. Do outro lado da mesa, Lucas me deu um joinha. Nossa, Haroldo, disse Beatriz. Ouvi a satisfação que ela não conseguia esconder. Isso parece preocupante. Tenho andado tão cansado. Sigo pensando que vejo a Maria pela casa, deixei minhas palavras se misturarem. Ela estava no jardim ontem. Ou foi? Que dia é hoje? Quinta-feira, Haroldo. É quinta à noite. Quinta, certo? Repeti lentamente. Você tem tomado seu chá? A voz dela se aguçou. Chá? Sim. Ajuda a dormir. Durmo tanto agora, arrastei as palavras. É para me deixar assim tão cansado? É completamente normal. Na sua idade, seu corpo precisa de mais descanso. Ela falou sobre casas de repouso e ajuda profissional, sobre discutir minhas opções quando voltassem. Fiz sons vagos e concordantes, interpretando um homem confuso demais para entender o próprio destino. Quando desliguei, saí do personagem imediatamente. Lucas me encarava, maravilhado. Ela acreditou totalmente. 8 anos você ficou em silêncio, eu disse. Eu posso agir como um confuso por 2 dias. Olhei para o calendário. Quinta-feira à noite eles voltariam no domingo à tarde. 48 horas para finalizar nossa armadilha. Já realizei operações com prazos mais apertados na polícia, mas desta vez eu estava lutando pela família. Sexta-feira de manhã, às 9 horas, o doutor Marcos ligou com resultados que confirmaram tudo o que Lucas me dissera. Haroldo, seu exame de sangue voltou. Lorazepam, difenidraminas, zolpidem. Tudo não prescrito. Os níveis estavam perigosamente altos.
Mais uma semana nessas concentrações e você teria sofrido danos cognitivos irreversíveis ou morte. Fechei os olhos. Ouvir de um médico tornou tudo real de uma forma que aquelas notas de progresso não tinham conseguido. Eu sei quem fez isso, Marcos. Preciso de 24 horas para resolver do meu jeito. Haroldo, você precisa ligar para a polícia agora mesmo. Na segunda de manhã, estarei testemunhando no tribunal. Eu prometo. Mas preciso de mais um dia. Silêncio. Então Marcos suspirou. 24 horas. Nem um minuto a mais. Às 11 horas, liguei para Daniel Rocha, meu advogado há 15 anos. Daniel, se eu gravar alguém sem que a pessoa saiba aqui no Brasil, é admissível no tribunal se for para provar um crime contra mim? Houve uma pausa técnica. No contexto de legítima defesa de direitos e prova de crime, especialmente em situações de vulnerabilidade, pode ser aceito sim, Haroldo. Por quê? Vou precisar de você no domingo à noite, por volta das 18 horas. Às 14 horas daquela tarde, Lucas e eu fomos a uma loja de eletrônicos no centro. Comprei um gravador de voz digital, pequeno o suficiente para esconder, mas sensível o suficiente para captar cada palavra. Nível profissional. Testamos no estacionamento. Lucas ficou a 5 metros de distância e falou normalmente. Quando dei o play, cada sílaba veio cristalina. Naquela noite, na mesa da cozinha, tracei o plano passo a passo. O gravador ficaria atrás dos livros de história militar na prateleira da sala. Lucas brincaria quieto no chão, silencioso e invisível, como Beatriz esperava. Quando chegasse o momento em que ela dissesse o suficiente para se condenar, ele se levantaria, iria até a prateleira, pegaria o gravador e falaria. As mãos de Lucas se retorceram. E se eu ficar com muito medo? E se eu não conseguir? Cobri as mãos dele com as minhas. Você foi corajoso por 8 anos, soldado. Mais um dia, é tudo o que peço. Sábado de manhã, testamos o gravador repetidamente, verificamos as baterias, praticamos a colocação até que Lucas pudesse fazer isso suavemente. À tarde, fizemos ensaios completos. Pratiquei a confusão e a fala arrastada. Lucas praticou ficar em silêncio e imóvel. Então trocamos de papéis. Eu posso falar, disse Lucas, sua voz ficando mais forte a cada repetição. Eu sempre pude falar. A mamãe me deixou com muito medo. Mais alto, eu instruía. Olhe direto para eles. Cada palavra importa. Ensaiamos 5 vezes até que sua voz soasse clara e confiante. À noite, Lucas não conseguiu comer muito. Seu estômago estava embrulhado de nervos. Contei histórias da minha época de serviço para distraí-lo, sobre coragem encontrada onde menos se esperava. Na hora de dormir, Lucas olhou do travesseiro. Vovô, e se tudo der errado amanhã? Então nós nos adaptamos. Mas não vai dar. A verdade está do nosso lado, e temos as provas para provar. Lucas caiu em um sono agitado. Eu não dormi nada. Sentei na minha poltrona olhando a fotografia da Maria, pensando em família e traição. Amanhã, Ricardo e Beatriz caminhariam para uma emboscada. Eles apenas não sabiam ainda. Domingo, às 14 horas, ouvi o carro de Ricardo entrar na garagem. Aquele som familiar disparou algo em mim que eu não sentia há anos. A calma e perfocada antes de uma ação. Lucas e eu trocamos um olhar rápido na sala. Seus olhos castanhos estavam firmes, prontos. Eu me posicionei na poltrona, ombros caídos, cabelo despenteado, camisa abotoada errado. Eu nem tinha feito a barba naquela manhã. O espelho me mostrava exatamente o que Beatriz queria ver. Um homem desmoronando. Lucas sentou no chão perto dos meus pés, com seus bonecos arrumados ao redor dele. Ele me deu o menor dos acenos, então ficou perfeitamente imóvel e silencioso. De volta ao papel que desempenhou por 8 anos. A porta da frente abriu. Haroldo, chegamos! A voz de Beatriz ecoou pela casa, brilhante e falsa.
Ela apareceu na porta da sala, bronzeada do sol de Búzios. Seus olhos varreram sobre mim, notando minha aparência desleixada. Por um microsegundo, um lampejo de irritação cruzou seu rosto, como se estivesse surpresa por me encontrar ainda sentado ali em vez de já estar em um hospital. Então ela forçou uma expressão de preocupação. Ah, Haroldo, pobrezinho. Você parece exausto. Tem cuidado de si mesmo? Deixei meu olhar vagar. Beatriz. Vocês voltaram. Foi. Quanto tempo vocês ficaram fora? 4 dias, Haroldo. Apenas 4 dias. 4 dias, certo. Deixei a confusão nublar meu rosto. Tenho andado tão cansado. Não lembro se o Lucas tomou café hoje. Ou foi ontem. Ricardo entrou atrás dela carregando as malas. Quando me viu, toda a cor sumiu do seu rosto. Pai, disse ele, a voz tensa. Você está bem? Beatriz lançou-lhe um olhar de aviso, afiado, rápido, então voltou-se para mim com aquela voz doce como açúcar. Ele só está cansado, Ricardo. Na idade dele, essas coisas acontecem naturalmente. Ela se acomodou no sofá como se fosse a dona da casa. Haroldo, tem tomado seu chá? A mistura especial que preparei. Assenti vagamente. Chá? Sim, o chá ajuda. Durmo tanto agora. O tempo todo dormindo. Isso é bom, ela não conseguiu esconder o prazer na voz. Isso é muito bom. Seu corpo precisa de descanso. Ela se voltou para Ricardo. Viu o que eu disse? Ele está claramente declinando mais rápido do que pensávamos. Realmente precisamos ter aquela conversa que estivemos adiando. Ricardo abriu a boca. Beatriz, talvez devêssemos. Ricardo, ela o cortou. Duro. Final. Seu pai precisa de ajuda. Ajuda profissional. Ela voltou-se para mim e agora a máscara estava escorregando. Haroldo, como você se sentiria em um lugar onde enfermeiras pudessem cuidar de você, onde as pessoas pudessem garantir que você está seguro? Fiz minha voz pequena, derrotada. Não quero ser um problema. Um fardo para vocês. Você não é um fardo, as palavras eram certas, mas o tom era todo errado. Mas a natureza segue seu curso. Algumas pessoas da sua idade simplesmente apagam mais rápido que outras. Uma clínica de repouso seria o melhor para todos. Assim poderíamos cuidar dos seus assuntos adequadamente. A casa, as finanças. Todas essas coisas complicadas com as quais você não precisa mais se preocupar. Ricardo mudou de posição desconfortável na porta. Beatriz. Ela o ignorou completamente. Tudo será muito mais simples, continuou ela, quase para si mesma, assim que as providências adequadas forem tomadas. O gravador atrás daqueles livros na prateleira estava captando cada palavra, cada cálculo frio. Eu estava ali fazendo meu papel de vítima fácil, deixando-a pensar que vencera. Foi quando Lucas se levantou lentamente, deliberadamente. E ele não caminhou em minha direção. Ele caminhou em direção à estante de livros. A voz de Beatriz parou no meio da frase. Lucas foi até a estante, alcançou atrás dos livros de história, puxou o gravador digital, virou-se para enfrentar a mãe e falou. Isso está gravando desde que você entrou. O rosto de Beatriz ficou branco. E eu posso falar, disse Lucas, voz clara e firme. Eu sempre pude falar. O silêncio esmagou a sala. A boca de Beatriz se abriu. Isso é impossível. Você é mudo. Os médicos. Os médicos para quem você mentiu, disse Lucas. Eu fingi porque você disse que machucaria o vovô se eu falasse. Ricardo encarou o filho, atônito. Você consegue realmente? Eu me levantei, abandonando o ato de confuso inteiramente. O menino consegue falar a vida inteira, assim como eu estive completamente lúcido nos últimos 5 dias. Beatriz tropeçou para trás. Você não está confuso.
Nem um pouco, eu disse friamente. Acontece que parar com o seu chá batizado faz maravilhas. Eu não sei do que você. Eu a cortei, puxando a pasta amarela debaixo da poltrona. Temos sua documentação aqui. Suas pesquisas, seus estudos de dosagem, suas notas de progresso. Li em voz alta. 10 de outubro. Doses concentradas preparadas. Resolução permanente dentro de 48 a 72 horas. É assim que você descreveu o fim da minha vida. O rosto de Ricardo perdeu a cor. Pai, não. Ela não faria. Ela vem me envenenando há 2 anos, Ricardo. Lorazepam, difenidraminas, zolpidem. O doutor Marcos Silveira fez um painel de sangue. Está tudo documentado. O gravador pegou tudo, acrescentei. Cada palavra que você disse hoje. Alcancei a pasta novamente. Mas quer saber a pior parte? Encontrei o teste de DNA, Beatriz. Segurei o papel. Lucas não é filho biológico do Ricardo. Você prendeu meu filho com o filho de outro homem. O rosto de Ricardo me disse que ele já desconfiava. Lucas deu um passo à frente. Eu encontrei isso 2 anos atrás. Sei que não sou realmente um Bennett. Virei-me para ele, com a voz firme. Você é um Bennett, soldado. Sangue não faz família. A honra faz. O rosto de Beatriz se contorceu de raiva. Aquele bastardo estragou tudo. Eu nunca o quis. Ela percebeu o que acabará de admitir. E você deveria ter sumido silenciosamente. O chá estava funcionando até. Ela avançou em direção a Lucas. Se você tivesse ficado calado. Movi-me por puro instinto, colocando-me entre eles e segurando o pulso dela com a mesma firmeza que usava para segurar um fuzil há décadas. Toque nesse menino e será a última coisa que você fará. Beatriz se debateu no meu aperto. Me solte. Ele nem é seu neto de verdade. Esse menino tem mais honra do que você teria em 10 vidas. Olhei para Lucas. Ligue para o 190, soldado. Tentativa de homicídio e abuso de idoso. Lucas correu para o telefone da cozinha. Ricardo desabou na cadeira. Pai, me desculpe. Eu não sabia que ela iria realmente. Achei que era só conversa. Você sabia o suficiente, eu disse. Sabia sobre o menino. Sabia que ela estava fazendo algo. Você escolheu o silêncio. Ela ameaçou o divórcio, levar tudo. Eu estava preso. Então você deixou que ela silenciasse seu filho por 8 anos e envenenasse seu pai. Você se tornou cúmplice. Lucas chamou da cozinha. Eles estão vindo, vovô. 5 minutos. As sirenes ficaram mais altas. Beatriz parou de lutar quando as ouviu. Lucas parou atrás de mim, a mão segurando minha camisa. Tínhamos sobrevivido. Mas olhar para meu filho desmoronado naquela cadeira. A dor disso era quase igual à da traição. As engrenagens da justiça giraram lentamente, mas quando alcançaram Beatriz, moeram tudo que ela construíra sobre mentiras. Naquela tarde de domingo, a polícia a levou algemada. Ela gritava que eu havia manipulado Lucas, que o menino era doente mental, que eu estava senil. Os policiais não disseram nada, eles tinham ouvido a gravação. Ricardo foi em um carro separado para prestar depoimento. Seu rosto estava cinza. Investigadores nos entrevistaram separadamente nos dias seguintes. Lucas respondeu a cada pergunta com sua voz clara e firme. Explicou as ameaças aos 5 anos, os 8 anos de silêncio forçado, as evidências que reuniu. Adra Emília, psicóloga forense, avaliou Lucas. Seu relatório confirmou inteligência excepcionalmente alta e documentou o silêncio forçado como abuso psicológico grave. O doutor Marcos Silveira testemunhou sobre o exame de sangue. Os níveis de substâncias no meu sistema eram perigosamente altos. Mais uma semana, disse ele,
E eu provavelmente teria sofrido danos irreversíveis ou morte. Daniel Rocha apresentou as provas. A confissão gravada, as notas de progresso na caligrafia de Beatriz, o teste de DNA mostrando o motivo, os pacotes de chá do meu armário. A análise laboratorial confirmou que os pacotes continham as mesmas drogas encontradas no meu sangue. A defesa de Beatriz tentou alegar que eu plantei evidências, que Lucas fora treinado, mas não conseguiram explicar as notas manuscritas dela nem sua voz fria na gravação. O julgamento durou semanas. Beatriz foi condenada a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, abuso de idoso e abandono de incapaz, abuso psicológico infantil. Ricardo recebeu 4 anos em regime aberto e prestação de serviços à comunidade. Ele cooperou totalmente e expressou remorso genuíno, mas o juiz deixou claro que seu silêncio permitiu o abuso. A audiência de custódia foi breve. Ricardo compareceu voluntariamente. Eu abro mão de todos os direitos parentais, disse ele ao juiz. Lucas merece melhor. Meu pai foi mais pai do que eu jamais fui. O juiz me concedeu a guarda legal total. Um mês depois, visitei Ricardo. Ele parecia 10 anos mais velho. Como ele está? Perguntou Ricardo. Lucas não para de falar. Está prosperando. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. Bom. Isso é bom, pai. Eu fui tão fraco. Sei que isso não justifica. Não, não justifica, eu disse. Você deixou que ela machucasse aquele menino por 8 anos. Deixou que ela me envenenasse. Você foi uma vítima no início, mas depois se tornou cúmplice. Eu vou viver com isso para sempre. Pode dizer a ele que eu o amo, mesmo tendo falhado? Fiquei em silêncio por um longo momento. Eu direi a ele. Se ele vai te perdoar, a escolha é dele. Mas sim, eu direi. Obrigado, pai. E obrigado por ser forte quando eu não consegui. Saí sem olhar para trás. 6 meses depois, com a chegada do verão no Rio, Lucas e eu construímos algo que achei ter perdido. Uma família. Unidos não pelo sangue, mas pela escolha e pela sobrevivência. Existe uma diferença entre sobreviver e viver. Lucas me ensinou essa diferença. Em um sábado de manhã, Lucas e eu estávamos em um trapiche na lagoa de Araruama, as linhas de pesca lançadas na água que refletia o céu azul pálido. O ar cheirava a maresia e possibilidade. Minha apresentação de ciências sobre ondas sonoras tirou a nota máxima na turma, disse Lucas, a voz animada. A professora disse que foi a melhor que já viu de um aluno do 3º ano. Eu sorri. Não estou surpreso, soldado. Você está compensando o tempo perdido com essa voz. Adra. Emília diz que estou progredindo muito bem. Ela acha que posso pular para o 4º ano no próximo semestre. Sua avó Maria estaria tão orgulhosa, eu disse baixinho. Os Bennett sempre foram espertos. Sentamos em um silêncio confortável por um tempo. Vovô, a voz de Lucas estava mais suave agora. Você já pensa no meu pai biológico? Não hesitei. Não. Porque estou olhando para o meu neto agora. Mas não compartilhamos o sangue. Compartilhamos algo mais forte que o sangue, eu disse. Sangue é um acidente de nascimento. Família é por quem você está disposto a lutar. Nós fizemos isso. Isso nos torna família no sentido mais verdadeiro. Lucas ficou quieto. Eu ainda posso ser um Bennett? Virei-me para encará-lo totalmente. Filho, você conquistou esse nome. Mostrou mais coragem do que muitos homens com quem servi. Você é um Bennett porque agiu como um quando mais importava. Seus olhos brilharam. Quero ser como Adra. Emília quando crescer. Ajudar crianças que não conseguem falar porque estão com muito medo. Minha garganta apertou. Você fará coisas extraordinárias, Lucas. Você as entende de uma maneira que ninguém mais entende. Você acha que eu consigo mesmo? Você sobreviveu a 8 anos e salvou nossas vidas, eu disse.
Você pode fazer qualquer coisa. A vara de pesca de Lucas deu um solavanco forte. Seus olhos se arregalaram. Peguei algo. Seguramos a vara juntos. Lucas riu com pura alegria, um som que eu nunca daria como garantido. Ao completar 66 anos, encontrei meu propósito novamente. Algumas famílias nascem a nossa foi forjada na batalha, e isso a torna inquebrável. Não ignore os sinais. Se sentir que algo está errado com um ente querido, investigue. Não espere que a prova caia no seu colo. Graças a Deus Lucas teve coragem de falar. Graças a Deus eu tive clareza para ouvir. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.